dormida é um dos pilares para manter a qualidade da vida, né? E uma boa saúde também. Mas quais são os principais distúrbios do sono? Esse será o nosso bate-papo dessa tarde com a médica do sono aqui, a doutora Caroline de Paula Soares. Ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, Seja Mauro. bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês no Ver Mais. Que geralmente a gente está lá na clínica em Cascavel conversando, tal. Hoje a gente trouxe ela para o estúdio para ela conversar um pouquinho com a gente, porque isso está tirando o sono de muita gente, né, doutora? Essa tal de falta de sono tá difícil mesmo, né? Então a gente sabe que a insônia, como você estava falando, Mauro, já é um dos problemas mais prevalentes. A gente imagina que antes da pandemia a gente já tivesse uns 2 bilhões de pessoas no mundo que tenham insônia há mais de 3 meses. Agora, pós-pandemia, pela venda das medicações e pelas pesquisas que têm sido feitas, esse número aumentou. Então, tá difícil. A insônia, que é a dificuldade mesmo da gente iniciar, manter o sono ou ainda acordar mais cedo do que deseja, tá pegando a galera geral, viu? E ainda mais desses friozinhos que estão fazendo aí acordar, tá dando mais trabalho quase do que dormir. Mas, doutora, quais que são os distúrbios do sono mais comuns que as pessoas estão levando para o consultório e reclamando ali? Então, realmente a insônia é muito frequente, só que a gente tem uma segunda doença que as pessoas acham que é insônia. E quando a gente senta para bater o papo, não é bem insônia. Tem uma tal de restrição do tempo de sono, Mauro, que é o quê? Dormir menos do que o necessário. Então, a pessoa às vezes acha que ela está tendo insônia, mas só é insônia se eu tenho um ambiente e uma oportunidade adequada para dormir. Então, muita gente não tem se dado esse tempo e o principal vilão nessa história é o equipamento de celular e os tablets. Então, as pessoas elas vão deitar no quarto e elas consideram que elas estão começando a tentar dormir, mas elas ficam mexendo no celular. Então, é um tal de assistir vídeo, né, nas redes, e conversar, e trocar ideia. E isso não é dormir. Então, o dormir... Televisores no quarto, então, nem pensar. Nem pensar. Né? Então, assim, eu falo que eu tô velha, sabe o que eu lembro? Da época que eu falava para os pacientes, tire a TV do seu quarto. Hoje eu falo, pelo amor de Deus, pode até ter televisão no escurinho, bem longe da sua cama. Porque a tela do celular é muito próxima aos olhos. E a TV você não tem uma interação de toque. Então, a coisa piorou muito. Eu sinto saudade da época que a TV era um problema. Agora, meu Deus, o celular é vício. Né? O celular é pior ainda. Muito pior. A gente tem estudos que são bem bacanas, que mostram que a população tem dormido, às vezes, quem usa, e usa mais de 2 horas, dorme menos também de 6. Então, as pessoas elas estão cada vez mais dependendo do celular, acorda, a primeira coisa que faz, pegar no aparelho, checar as coisas. Geralmente é ele que acorda a gente, né? Então, são todas essas substituições que ele foi entrando nos últimos 5, 10 anos que estão fazendo essa tal de restrição do tempo do sono ser a doença também muito prevalente junto com a insônia. E o ronco, Mauro? Então, agora nessa época de inverno, igual você brincou, é tão mais fácil dormir, como no inverno a gente perde temperatura corporal, a gente ficaria mais propenso a dormir gostoso. Porém, os distúrbios respiratórios, e esse ano, como tá difícil, né? Então, as infecções de via aérea, o ressecamento das vias nasais, o ganho de peso que o pessoal teve aí pós-pandemia, que ainda estamos acabando esse período, se Deus quiser, de pandemia, mas a gente vê que muita gente passou a roncar. E o ar-condicionado acho que atrapalha um pouquinho também. Tudo, né? Então, assim, a ressecamento dessas vias aéreas, mas mais até as infecções e o ganho de peso. Então, a gente teve um aumento. E o próprio, quem teve Covid, a gente tem que lembrar aí que 700 mil pessoas morreram de Covid. Né? Mas milhões de brasileiros tiveram Covid e a Covid ela faz alterações pulmonares, e essas alterações pulmonares e alterações da via aérea superior também podem ter aumentado a chance da pessoa ter distúrbio respiratório. Então, aí disparado são as 3 doenças mais comuns, a insônia, a restrição de sono e o ronco e a apneia do sono. São as mais que o consultório tem lotado. Doutora, e tem assim uma faixa etária mais propensa para o desenvolvimento desse distúrbio do sono ou não? Tem. Então, a gente vai olhando assim, quem é mais propenso a ter insônia? Realmente a mulher, meia-idade, né? Quem está agora, eu estou tendo alguns pacientes que com o retorno da
da escola, faculdade, isso tem começado a piorar. Vida então, de novo, né? mesmo crianças, então a gente vê que tem. E essa restrição do tempo total de sono já tem sido mais frequente até nos adolescentes, porque o adolescente já tem aquela tendência a querer dormir mais tarde. E eles voltaram a ter o compromisso da escola às 7 da manhã. Então, o total de sono de um adolescente teria que ser umas 9, 10 horas, eles não alcançam isso. Eles estão dormindo 6, 7 horas. Então, está sendo insuficiente a quantidade de sono que eles atingem. E aí a gente vai ter repercussão mesmo no aprendizado, no humor e até às vezes na curva de crescimento, que era a última chance de usar o GH, que é produzido durante o sono de ondas lentas, para crescer. E como são identificados esses casos, doutora? Então, assim, por exemplo, um outro exemplo seria quem que é mais frequente de ter ronco e apneia? Meia idade com ganho de peso. Né? Então, homem de meia idade, ganho de peso. A mulher pós-menopausa, a gente tem visto que agora teve mais convivência em casa, né? Então, as pessoas começaram a perceber. Nossa, o número de mulheres procurando tratamento para ronco está aumentando, o que é muito importante, porque muita gente não procurava. Então, nunca roncar é normal, Mauro. Se roncou... A apneia ela é diferente do ronco, né? A apneia vem junto com o ronco ali, né? Que é aquela falta de ar na hora que você vai então, puxar, é né? como se fosse um contínuo que a gente fala. Então, primeiro, o ar passa com dificuldade. Então, ele passa fazendo barulho, que é o ronco. Depois, eu vou tendo... A dificuldade é tão grande que meu cérebro não consegue relaxar enquanto eu durmo. Então, isso a gente já tem a hipopneia, restrição do evento respiratório, já começa a fazer eu acordar mais vezes. E, por fim, eu tenho a falta do fluxo. Então, tá tão ruim de passar o ar que o ar para de passar. Isso é a apneia. E as pessoas acham que vão perceber, mas não notam. Então, a gente não tem como colocar a esposa como responsável se tem apneia ou não tem. Então, a investigação de apneia do sono, se a pessoa está roncando, tem que ser feito o exame de polissonografia. E isso nos últimos anos mudou muito. Então, das vantagens da pandemia, trouxe uma popularização de diversos métodos de diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Hoje a gente tem o exame típico do laboratório, que é o gold standard, que é o melhor exame que vai dizer se você tem mesmo esse problema ou não, mas você pode fazer exame em casa. Então, tem já alguns colegas aqui na região oeste que começaram a trabalhar. Eu que fui um dos primeiros laboratórios, acho que tinha eu e mais 2 colegas na região 10, 15 anos atrás, a gente percebeu, e é muito bom, porque a gente tem uma demanda reprimida de pacientes fazendo esse diagnóstico de apneia do sono. Por outro lado, a questão do sono, né, da restrição do tempo total de sono e da insônia é muito mais um diagnóstico clínico. Nesse caso de insônia, por exemplo, se eu tenho uma paciente idosa que não está conseguindo dormir direto, nem sempre eu preciso fazer o exame de sono, mas eu preciso fazer alguns exames clínicos e conversar com o paciente. Né? Outras coisas que a gente tem visto é deficiências de ferro, vitaminas, que fazem alguns transtornos. O idoso pode ter uma deficiência de ferro que está fazendo ele ter síndrome de perna inquieta. Então, conversar com quem está dormindo junto com o paciente, conversar com o paciente, ver se ele dorme de dia ou não, né? Lembrar que a insônia é uma questão de 24 horas. E às vezes a pessoa acha que está com insônia, mas ela cochila depois do almoço. Dorme à tarde. Dorme à tarde. Minha mãe faz muito disso, fala que à noite ela não consegue dormir. Porque a gente tem diferenças das idades também, né? Então, do mesmo jeito que eu falei que o adolescente teria que dormir 9, 10 horas, o idoso vai dormir 6. Se ele cochila 2 horas da tarde, só sobra 4 horas de necessidade orgânica mesmo para dormir à noite. Então, a questão de a gente investigar os distúrbios do sono vem muito de uma boa conversa, Mauro. Uma bela conversa com o paciente, alguns exames laboratoriais, exame físico para a gente ver se tem alguma coisa da via aérea. Por isso que eu defendo muito que o otorrino tem que ser o médico base para a gente ver a questão do sono, né? Não que os outros vão estar errados, né? Um psiquiatra que seja médico do sono também é ótimo, porque a gente tem muito distúrbio junto de humor, junto com o sono. E a insônia, doutora, assim, a partir de quantos dias ou semana é caracterizado como insônia? Porque de repente pode ser... A insônia crônica, a gente vai falar que é 3 dias da semana,
né? E que isso se perpetue por 3 meses. Daí a gente já tem realmente o que a gente chama de insônia crônica. A insônia transitória é aquela que está mais associada a talvez uma infecção que eu tive de via aérea, daí está mais difícil eu dormir, porque eu estou com dificuldade de dormir, ou eu estou estressado por causa de uma situação de doença na minha família. Então, a transitória é aquela que ela tem uma justificativa e vai passar por um tempo. Já a insônia crônica é essa que fica pelo menos 3 vezes por semana e mais de 3 meses. Essa a gente tem que ver quais que são os fatores que fizeram a pessoa manifestar essa insônia, né? O que foi o gatilho de você agora não estar dormindo bem, e tem que cuidar para evitar alguns fatores perpetuantes, que são coisas e pensamentos, então são atitudes e pensamentos que a pessoa tem que vão fazer essa insônia virar crônica mesmo, né? Lembrar que tratamento da insônia não é medicamento, Mauro. O tratamento de insônia é terapia comportamental. Era até isso que eu ia perguntar, como que é feito o tratamento ali, doutora? Então, a gente vai, quando a gente está fazendo essa investigação, a gente tenta sempre buscar o que está sendo o gatilho e quais que são os fatores perpetuantes. A grande maioria dos pacientes, eles chegam a dormir mais de 4, 5 horas. Então, eles não têm uma necessidade de eu garantir sono dando remédio. O que eu preciso é esclarecer eles e mudar alguns hábitos e crenças, e isso quem faz é a psicoterapeuta, né? Então, é a terapia comportamental cognitiva para a insônia, que é, segundo os estudos no mundo inteiro, a melhor opção. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba sendo mal investigada e acaba ganhando uma receita, né? E aí a gente começa a tratar medicamentosa. Então, a gente tem indicação de fazer remédio para quem falhou na terapia comportamental, para quem já passou por essas instruções, já foi avaliado, e depois você vai tratar com remédio. E não é o que a gente vê na realidade. O que a gente vê bastante é que começa a pegar o remedinho daqui, dali, vai se automedicando. Que é mais fácil, toma um remédio e vai conseguir dormir. Mas o efeito depois também... A gente acaba cronificando, porque o que vai acontecer? Deu certo com aquele remédio natural. Daí depois eu começo a tomar um hormônio, que tem que lembrar que melatonina é hormônio, né? Aí eu começo a tomar álcool. Aí eu sempre vou associar que eu preciso de alguma coisa para eu realmente dormir. Essa associação já é muito deletéria e é perpetuante da insônia crônica, porque eu fico dependente cada vez de uma coisa a mais para dormir. Então a gente tem que realmente dar um stop, volta, investiga certinho, né? É bem frequente a gente ver algumas alterações que a pessoa nem percebia. Então, exames de sangue são importantes, essa questão da via aérea, ver se teve algum fator, como a gente conversou aqui, o Covid fez muita gente, até tem um nome de corossonia, que é a insônia do coronavírus. Então, realmente a gente tem que dar uma olhada antes de cair nos remédios, viu? Porque até a gente percebeu que com o Covid aí mudou muito, né? Tanto a ansiedade, a preocupação das pessoas, o fato de você ter ficado isolado no começo, principalmente quem ficava 15 dias ali, acho que isso mudou até o comportamento de dormir, ou você ficava muito tempo dormindo também, porque ficava isolado esses dias, então acho que isso foi mudando também, né? Doutora? Demais, então assim, o pessoal fala até da 4ª onda das doenças mentais, né? O período de isolamento que a gente viveu em 2020, a gente perdeu os sincronizadores sociais. A criança não precisava ir para a escola, então a mãe não precisava acordar todo mundo, então os horários fizeram uma bagunça, né? A nossa exposição de atividade física diminuiu absurdamente. E agora, 2 anos depois do começo, o que a gente está vendo é até um questionamento que está se fazendo da satisfação que as pessoas têm em relação à própria vida. Então, a gente está tendo um aumento muito de ansiedade, as pessoas buscando respostas fáceis para interagir e serem aceitas de uma maneira muito fácil. É um movimento que, olha, eu vi algumas comparações até com o pós-Grande Depressão lá de 29, que a gente vai viver agora, né? As pessoas mais impulsivas, querendo coisas rápidas, e aí o sono, ela não é uma coisa que é assim, né, Mauro? O sono é qualidade de vida, é mais equilíbrio, é muito mais a ver com a palavra equilíbrio do que efeito, né? Então, as pessoas estão realmente sofrendo bastante depois da pandemia. E assim, doutora Carolina, tem como maneiras de prevenir esses distúrbios, ou as pessoas se monitorarem, cuidarem mais disso também? Com certeza. Com certeza, assim, o que eu acho que a gente não tem, a gente só vai dar bola pro dormir quando a gente
para de dormir. Poucas pessoas realmente, elas cuidam, priorizam o sono. Então, do mesmo jeito que eu lembro, né, eu sou da década de 80, bem ali, eu lembro da Jane Fonda, né, a minha avó foi das primeiras senhoras dos 40, 50 anos que tinha consciência da necessidade de praticar exercícios físicos para ser saudável. Eu acho que agora a nossa geração talvez esteja no ponto de temos que priorizar boas noites de sono para sermos saudáveis. Então, a gente realmente tem como prevenir. Se eu fizer exercício, se eu fizer boas noites de sono, essas coisas vão ficando naturais. Agora, como é que eu vou garantir boa noite de sono se eu programei de fazer academia até as 9h30, vou chegar e vou comer e quero acordar às 6h? Então, se eu quero dormir, eu tenho que prever no meu dia 8 horas de sono. E me organizar para isso. E eu não vejo as pessoas organizarem a rotina para isso, não. Tá vendo, gente? Quanta coisa, né? Mas até para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que eu vou ter que trazer a doutora aqui, que a gente vai ter muito assunto ainda, eu queria que você desse algumas dicas, então, para as pessoas terem uma noite de sono com qualidade, doutora. A Alice já falou, já vai dormir. Eu sempre fui um reloginho, né? A hora de dormir é dormir, eu sou um velho, meia-noite tenho, 6 horas, eu gosto do dia, eu gosto da luz. Mas, assim, dicas para as pessoas... Na hora de dormir, o que fazer? Acho que uma dica que as pessoas não pensam muito é o horário de acordar. Então, mantenha horário regular para acordar e isso vai te ajudar a regular o horário de dormir. Então, manter uma rotina de horários que não variem muito, tanto para dormir e para acordar é importante. A questão da higiene do sono, de evitar cafeinados, que todo mundo fala do café, mas tem cafeinado em outras substâncias e às vezes também a comida é muito calórica, né? Lembrar que a gente não dorme bem se a gente ingeriu muito, mas as pessoas fazem muito, Mauro. Então, das 9h30, 10 horas, pede no aplicativo uma comida e não vem saladinha. Sanduichinho pequenininho desse tamanho. Vem sanduichinho desse tamanho que vem acompanhado já com alguma bebida, provavelmente com café, então ela não, né, que é cafeinada. Então, lembrar de que os problemas, a gente não tem como evitar os problemas. Sono não é uma caverna que você vai fugir dos problemas. Então, eu vejo as pessoas falarem, doutor, eu boto a cabeça no travesseiro e meu dia inteiro passa. Beleza, mas tem como se organizar? Então, de antes, as coisas que você tem que fazer, anota num caderninho, porque isso ajuda a organizar e bota um timing para você pensar nos seus problemas e o que você pode resolver e o que você não pode resolver. E nem levar para a cama, né? Então, exato. A gente vê que são coisas que não é tão difíceis. Acho que se vocês seguirem essa questão do horário de dormir, evitar cafeinado, acordar, se expor a sol, tentar praticar atividade física, estar bem hidratado durante o dia e não só lembrar de tomar água depois das 7 da noite, já vai melhorar bastante o sono de muita gente. Legal, doutora. Muito obrigada aí pelas dicas. Venha mais vezes, bom retorno aí para Cascavel e gratidão em passar essas dicas aí valiosas. Com certeza o pessoal de casa gostou. Gratidão. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Bom,